Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vamos trabalhar esse modelo de cropped que fica bem bonito e bem modelado no corpo. Eu usei o fio charme, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na lista de materiais. Mas antes de conferir a lista, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola e, claro, se você gostar da aula, deixe o seu comentário e o seu like aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos conferir a lista. Para trabalhar o cropped, eu usei o fio charme da Círculo. Usei um novelo e eu deixo aí embaixo no vídeo para vocês a quantidade para cada um dos tamanhos, já que esse da aula eu trabalhei no tamanho P, mas deixo a tabela de tamanhos e as quantidades para que vocês possam fazer no tamanho desejado. Usei também agulha para crochê número 2,5. Se o seu ponto for um ponto mais firme, mais apertadinho, use a agulha número 3. Eu usei essa cor bem bonita, que é a cor Tiffany, mas o fio charme tem uma cartela de cores bem variada e você pode fazer na cor que você mais gostar. Você encontra toda a coleção do Fio Charme na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link da loja para vocês aí em cima no vídeo e também aqui embaixo na descrição, onde depois da aula você pode visitar o Mega Armarinho e conferir todas as novidades. É uma loja super confiável, o que eu sempre indico para vocês, porque entrega rapidinho em todo o Brasil. Você faz a sua compra e logo recebe aí na sua casa. Bem, pessoal, e agora sim, vamos dar início à aula de hoje. Inicio o cropped fazendo um cordão com 121 correntinhas. Esse que eu vou confeccionar na aula é o tamanho P, mas aí embaixo na descrição do vídeo eu deixo para vocês a tabela de tamanhos para que você possa fazer no tamanho desejado. Pulo uma, duas correntinhas e a partir da terceira eu começo a trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base. Essa primeira carreira vai ser trabalhada toda em pontos baixos. Ficaremos no total com 120 pontos baixos. Trabalhei até completar 120 pontos, chegando na última correntinha de base. Viro o meu trabalho, eu continuo trabalhando em pontos baixos, só que agora eu pego na alcinha de trás do ponto. O primeiro ponto eu faço normal, fazendo um ponto de borda. Eu passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as duas. Fiz esse ponto, que é o ponto de borda, ele ajuda a reforçar a lateral. Os próximos pontos eu trabalho pegando só na laçada de trás do ponto. Ao invés de pegar as duas alcinhas, eu venho, deixo a primeira e trabalho o ponto só na segunda. Eu vou trabalhar dessa forma até completar 55 pontos, contando do primeiro até completar 55. Completei os 55 pontos baixos, agora eu trabalho 10 pontos baixíssimos, pegando normalmente na laçada da frente e na laçada de trás, eu faço um baixíssimo e venho trabalhando até completar 10. Passo a agulha e passo por dentro das duas laçadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baixíssimos nessa parte central.
Agora, eu volto a trabalhar em pontos baixos, pegando só na alcinha de trás do ponto. Um ponto baixo na alça de trás do ponto, para cada ponto baixo de base. Temos o total de 120 pontos, 55 de um lado, 55 do outro, trabalhados em pontos baixos. Fico com 110. Contando os 10 em baixíssimo que temos na parte central, 120 pontos. Eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira, volto dando início à próxima e depois já falo por quantas carreiras vamos prosseguir, trabalhando dessa mesma forma. Aqui na parte central, eu coloquei um marcador no primeiro baixíssimo e um marcador no 10º baixíssimo. Ajuda na visualização entre uma carreira e outra, onde eu tenho que começar e finalizar o baixíssimo. Caso você sinta essa necessidade, você pode marcar os 10 pontos, tanto com marcador de pontos, quanto um fio de outra cor, o que você tiver mais facilidade. Finalizei a carreira, mais uma vez, inicio fazendo o ponto de borda, passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as duas. E depois sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até completar os 55 pontos. Os 10 centrais sempre vamos trabalhar em ponto baixíssimo, um baixíssimo para cada. E o restante, 55 pontos baixos, pegando na alça de trás do ponto. Eu vou passar mais uma vez aqui pela parte central, para não ficar dúvidas, e depois já digo quantas carreiras vamos fazer até encerrar essa parte da base e irmos pro acabamento. Completei os 55 pontos, tiro o marcador e começo a trabalhar em pontos baixíssimos. O baixíssimo eu trabalho pegando nas duas alcinhas do ponto, então, como se eu fosse trabalhar normalmente, eu venho, passo por trás das duas e faço o meu ponto. Passo por trás e faço o meu ponto. E dessa forma eu sigo até completar os 10 pontos. Aqui, no primeiro dos 10, eu volto o meu marcador e assim eu sigo. Completando os 10, eu volto a trabalhar em ponto baixo, pegando só na alcinha de trás do ponto. E depois eu sigo um ponto para cada até o final da carreira. Viro o meu trabalho, faço 55 pontos, pegando só na alcinha de trás do ponto, trabalhado 55 pontos baixos de um lado, 55 do outro, e nessa parte central, sempre fazendo o ponto baixíssimo, por 10 pontos. Eu vou trabalhar até completar 34 carreiras. Quando eu completar as 34, eu volto para que possamos fazer o acabamento na parte de baixo. E assim, depois, dando continuidade até chegar ao final da peça. Completei as 34 carreiras, já tenho aqui a parte do bojo finalizada. Agora, eu marquei aqui na parte central, sem contar os 10 pontos aqui em ponto baixíssimo, eu contei em pontos baixos 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Depois disso, eu posso continuar a minha carreira, agora trabalhando em pontos baixos, só que pegando normalmente no ponto. Então, venho, passo pelo ponto, pego a minha laçada e fecho, formando o ponto de borda,
E depois eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, pegando agora nas duas laçadas do ponto. Até chegar ali no marcador, onde eu tenho essa separação, que vai ficar com uma abertura. Vamos trabalhar aqui as correntes e eu fico com essa abertura aqui no centro. Cheguei aqui na parte central, eu fiz 22 correntinhas, trabalhei em pontos baixos até ficar um ponto antes do marcador. Parei aqui nesse ponto e fiz 22 correntinhas. E agora, no ponto logo após onde eu coloquei o marcador, eu venho e trabalho um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Então, olha só, fica essa parte da abertura e aqui vamos seguir com a parte reta, que é a parte embaixo do busto. Cheguei ao final da carreira, já virei o meu trabalho e agora eu vou trabalhar 8 carreiras em carreiras de vai e vem, fazendo o mesmo que eu fiz na carreira anterior, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, pegando nas duas laçadinhas do ponto. Aqui, uma dica. Essa parte é a parte embaixo do busto, então é uma parte que pode ser levemente mais ajustada. Para isso, eu diminuo meia numeração na agulha. Por exemplo, se você estiver trabalhando a base com a número 3, você pode reduzir para número 2,5. Se você estiver trabalhando com a 2,5, você pode reduzir para 2. Então, vou aqui pegar a minha agulha, um pouquinho mais fina, e vou começar a trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou percorrer até o final da carreira, sendo que aqui na parte central, eu tenho as correntinhas. E eu vou trabalhar um ponto baixo em cada correntinha de base. Depois, continuo até chegar lá ao final. Viro o meu trabalho e, novamente, inicio a próxima carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, carreiras de vai e vem, até completar 8 carreiras no total. Já completei as 8 carreiras da base na parte de baixo do cropped e agora eu subo aqui na lateral trabalhando em pontos baixos. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Eu já fiz o último, eu volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. E depois eu sigo fazendo um ponto baixo por carreira, trabalhando os pontos aqui lateralmente. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar lá na pontinha, na parte de cima, e depois vamos percorrer essa parte também, a parte de cima, onde faremos o acabamento e depois as alças. Já cheguei aqui na parte de cima, já fiz o último ponto, volto novamente nesse ponto e faço mais um ponto baixo. E depois sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até percorrer toda a parte de cima, chegando aqui no cantinho novamente, onde eu faço 2 pontos baixos e depois desço a lateral até chegar ali no último ponto. Já percorri toda a base, fiz 2 pontos baixos juntos aqui no cantinho e desci até lá na parte de baixo. Olha só como o acabamento já fica bem alinhado. Depois disso, eu viro o meu trabalho e volto toda a base, uma lateral, parte de cima e a outra lateral. Só que agora, subindo essa segunda carreira da lateral, eu já faço a parte onde eu passo o cordão. Então, faço aqui um ponto baixo
E já vem 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 2 pontos da base. E faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos da base e faço 5 pontos baixos. E dessa forma eu sigo até chegar ali no finalzinho. Cheguei na parte de cima, já percorri fazendo as casinhas para passar o cordão, eu fiquei com 6 casinhas. Caso você queira, você pode dividir e distanciar ou aproximar mais essas casinhas. É só aumentar ou diminuir os pontos baixos entre cada uma delas. Aí é um gosto mesmo pessoal, porque quanto mais casinhas, mais eu cruzo o cordão. Menos casinhas, menos eu cruzo o cordão. Cheguei aqui no final, faço mais um ponto baixo para fazer a voltinha. E venho trabalhando um ponto baixo para cada, até percorrer toda a parte aqui de cima. Chegando aqui no outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu desço fazendo as casinhas para trabalhar o passa-cordão. Quando eu chegar aqui no finalzinho, aí eu volto para trabalharmos a última carreira, onde eu volto dando o acabamento nas casinhas e fazendo o cordão, a alça que já vai cruzar na parte das costas, passando pelas casinhas do passa-cordão. Percorri toda a carreira e desci a lateral fazendo as casinhas. Agora, eu vou para a carreira já de acabamento, onde eu faço o acabamento aqui das casinhas, deixando pronta tanto uma lateral quanto a outra, e também fazendo a alça, que já é o cordão de prender na parte de trás. Então, eu venho, faço o meu pontinho de borda, e eu, dentro da casinha, faço 4 pontos baixos. Faço os 5 pontos de separação. E dentro da casinha, eu passo aqui pelas correntinhas e faço 4 pontos baixos. Eu trabalho até chegar aqui na parte de cima. E depois eu volto já com a marcação, mostrando quantos pontos eu faço para trabalhar a alça. Subi a lateral, olha como o acabamento fica bem legal das casinhas. Aqui eu fiz, depois dos 4 pontos, os 2 baixos juntos, e depois deles eu contei 34 pontos. E aqui eu faço 260 correntinhas. Por que um cordão tão comprido de correntinhas? Eu vou depois já trabalhar voltando ele em pontos baixíssimos, e eu vou fazer a alça, mas ao mesmo tempo esse cordão, ele vai trançar aqui nas costas. Então, por isso, eu trabalho para que eu já tenha a quantidade de correntinhas, né? Depois, no caso, o cordão, para dar a volta aqui, cruzando em todos os espacinhos de passar aqui o cordãozinho. Então, do outro lado, eu também separo, faço os 2 pontos baixos juntos, e a partir dele eu conto 34 pontos. Aqui eu já trabalhei, então, os 34. No ponto de número 35, eu fiz o ponto e subi
fazendo 260 correntinhas. Quando eu terminei o meu cordão de correntes, eu posso voltar trabalhando, fazendo os pontos baixíssimos. Aí, uma dica: eu vou fazer a alça bem fininha, por isso eu volto trabalhando em pontos baixíssimos. Vou fazer um pedacinho aqui para já mostrar o exemplo para vocês. Então, olha só, ela fica uma alça bem fininha. Caso você queira uma alça mais grossa, você pode trabalhar em pontos baixos ou até em ponto alto, fazendo um para cada, ou ponto baixíssimo, ou o ponto baixo, ou o ponto alto. Aí você escolhe. A minha escolha aqui foi o ponto baixíssimo para ficar com a alça bem fininha. Agora eu vou trabalhar até chegar ao final dessas 260 correntes. Ficando com a alça pronta, eu vou percorrer até o marcador, o próximo marcador, para trabalhar a outra alça, o outro cordão já com a alça. Aqui eu vou mostrar para vocês só como eu faço o fechamento aqui da alça. Depois que eu cheguei, deixa eu fazer aqui de novo. Na última correntinha, eu faço o baixíssimo, tiro o marcador e eu venho no próximo ponto baixo. Fiz o meu ponto. Com isso, eu fico com um ponto baixo a hora que eu subo as correntes e um ponto baixo a hora que eu desço o baixíssimo. Só um detalhe, né, para que vocês vejam como eu prendi a alça depois de voltar trabalhando em baixíssimos. Agora, sigo até o último pontinho, coloco aqui no canto os dois baixos juntos e depois eu sigo descendo a lateral da mesma forma que eu subi, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e no espaço 4 pontos baixos em cada uma das casinhas. Já percorri toda a lateral, cheguei no finalzinho. Já cortei o fio, agora é só arrematar, então, já cortei o fio, trago ele pro lado avesso do trabalho. E aqui, eu trabalho levando esse fiozinho de sobra por dentro das laçadinhas do ponto. Formo uma nova laçada. Passo o fio por dentro e depois continuo levando esse fio por dentro de mais algumas laçadinhas. Posso formar um nozinho de laçada mais uma vez para que o arremate fique bem seguro. E quando eu corto no final, depois de passar por dentro de mais alguns pontinhos, eu sempre pingo um pinguinho de cola pano para selar por completo o arremate. Dessa mesma forma, eu repito nas outras pontinhas que eu tenho ao longo da peça. E depois disso, já teremos a peça finalizada. Eu vou voltar mostrando como eu tranço a parte das costas. Aqui na parte de trás, depois das pontinhas arrematadas, claro, você pode trançar da forma que você queira. Vir direto aqui, vir cruzando nas costas. Eu vou vir com ele direto para formar uma alça reta. Lembrando que aqui é muito gosto pessoal mesmo, você escolhe. E depois eu tranço na parte de baixo. Repito mesmo ali do outro lado e venho trançando junto com as outras
parte, trançando as duas ao mesmo tempo, fica mais fácil porque eu já vou separando certinho as pontas. Que não tem muito segredo, você pode trançar da forma que você queira, mas ele fica bem bonito, bem modelado, porque você consegue apertar aqui, ajustar no corpo, conforme o corpo da pessoa. Então, é só vir passando até chegar lá na parte de baixo, onde você faz o ajuste. Olha como ele já vai ficando bem bonito. Com a sobra, você faz o ajuste ou deixa mais apertadinho, mais largo, conforme o corpo da pessoa. E aqui na parte de baixo, você dá o nozinho ou o nozinho com o laço. E temos a peça já finalizada. É opcional colocar o bojo ou forro por dentro. Aqui no meu, eu não vou colocar nessa peça, porque ela é uma peça já que fica bem modelada e como ela é feita em ponto baixo, ela fica uma peça bem fechadinha, que já deixa a peça sem a necessidade do forro. Mas, caso queira, você pode aplicar o forro ou o bojo. Bem, pessoal, e dessa forma finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o comentário e o like aí embaixo no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!